Olá, boa tarde. Hoje eu tenho o prazer de aqui no meu canal, Quem Ajuda Quem, estar contando com a presença do meu querido amigo Henrique Carvalho. E eu vou fazer minha audiodescrição, tá? E daqui a pouco vocês vão ter o prazer de conhecer o Henrique. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos na cor chocolate, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu uso um brinco dourado. Eu estou com um blazer pink, uma blusa preta, um colar dourado. E agora eu quero que vocês venham conhecer o Henrique. Então, é muito bom estar com você aqui. E eu tenho cabelo grisalho, pele clara, tenho 66 anos, uso óculos, barba, cabelo agora está curto, em geral um pouco mais comprido, e estou com uma jaqueta preta. E é um prazer muito grande estar aqui com a Léo, poder conversar com vocês. Bom, Henrique, eu não poderia deixar de passar o mês de agosto sem ter aqui um contato com a figura masculina. Inclusive as pessoas falam, nossa, Léo, seu canal é o Clube da Luluzinha, né? Eu falo, não, eu tenho amigos também. E aí, Henrique, eu acho que você tem uma história linda. Pra quem não sabe, gente, o Henrique é uma pessoa que foi muito importante e ainda é na minha vida em relação ao momento da notícia, que todo mundo sabe, né? Que eu tenho meu filho com síndrome de Down. E então eu queria que você falasse um pouco, Henrique, do seu momento da notícia. Então, só para situar um pouquinho, eu e a Lívia, nós temos 4 filhos, né? São 3 homens e uma mulher, que é a Juliana, que tem síndrome de Down. Está fazendo agora em setembro 38 anos. E tem um menino mais velho, que já tem 40, e 2 mais novos, 36 e 33. A Ju foi a segunda. Quando ela nasceu, foi um momento assim muito forte pra gente, né? Que a gente não sabia que ela tinha síndrome de Down, todo pré-natal, aquela coisa toda. Naquela época você tinha pouco recurso ainda para saber. E ela nasceu e a gente ficou sabendo ali em seguida, não na hora do parto, mas depois da hora do parto, né? E foi uma coisa muito difícil, porque os médicos em geral eles não sabem dar a notícia. Daí que surgiu esse programa Momento da Notícia lá na PAI, né? E eu recebi a notícia do médico sozinho. Foi um baque danado, assim, foi uma coisa muito difícil realmente naquele momento. A Lívia acabou recebendo notícia no dia seguinte, também direto com a enfermeira ou coisa assim. E então pegou a gente de surpresa, foi uma coisa assim muito difícil mesmo na hora, mas muito difícil. Mas graças a Deus, depois com o tempo a gente foi superando e esse problema pra gente se tornou, na verdade, uma solução, né? Tornou-se assim uma grande causa na nossa vida, né? Aí a gente pode conversar um pouco ao longo da entrevista aí. Então, Henrique, realmente eu gosto muito de falar, porque hoje tanto o Henrique, eu e mais um grupo de pais, a gente atua, né, nesse momento da notícia, e hoje a gente vê que as coisas estão um pouco mais fáceis, a acessibilidade. Então a gente sabe disso. Eu quis mesmo chamar você, Henrique, porque eu me lembro que o Murilo é um pouco mais jovem, né? Ele tem 20 anos. E eu me lembro, assim, dos encontros e às vezes você, a Vilma, sempre me ajudou muito, a Lívia. Nossa, eu era, assim, fãzaça da Lívia, sou até hoje. Eu achava ela incrível, o jeito que ela falava. Eu fiz a minha capacitação e foram no dia da gente fazer a nossa... passar por aquela provinha de como seria atuar, foi a Lívia que me entrevistou, né? E pra mim, imagina o meu nervosismo. Eu falei, nossa, essa mulher, meu Deus, como que vai ser, né? Mas foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E nessas nossas falas, durante o momento da notícia, eu me deparo com muitos pais que tem essa questão do feminino, né? Ai, mas a minha filha é mulher, então não vou deixar que ela saia, que ela namore. Então, Henrique, que é pai da Ju, com quase 40 anos, a Ju já é uma moça, uma mulher. Como que é para você essa questão do pai da Ju em relação às questões de sair, de namorar, dela ter essa liberdade? Essa é uma questão interessante, né? Que sempre sai esse assunto assim nos grupos que a gente faz, né? Eu aprendi, assim, no início, aí, convivendo com a Ju, né, superando esse problema, entre aspas, que surgiu, né? E eu percebi, depois de alguns anos, que a gente deve viver cada dia o que tem que viver naquele dia.
Cada dia tem a sua tarefa e a sua preocupação. E eu percebo assim que eu tinha isso no começo, depois eu percebi e eu consegui reverter. E eu percebo que muitos pais têm isso aí. E, aliás, não é só porque é síndrome de Down, não. Muitos pais são machistas mesmo e acham que em relação às filhas, nenhuma vai namorar, não vai casar, vai ficar em casa. Então, quer dizer, é um absurdo, como se ele não tivesse casado como com uma mulher também, né? Não tivesse casado aí com uma moça de uma outra família, né? Então, eu acho que a gente tem muitas vezes uma preocupação antecipada e que ela não ajuda em nada naquele momento. Eu acho que a gente tem que esperar a idade chegar, a adolescência, aonde os portadores de síndrome de Down também manifestam o seu desejo, manifestam o carinho, o amor e tudo um pelos outros, né? Os garotos, as garotas. E nós, como pais, a gente vai convivendo com isso devagarinho, a gente vai entrando junto devagarinho nessa fase e a coisa acaba sendo muito natural, viu, Léo? A coisa fica bem tranquila, a gente não tem nada para temer, porque a gente entra junto nessa fase, vai compreendendo, eles têm a personalidade deles, eles vão solicitando essa liberdade, vão solicitando vamos dizer, essa vontade de reconhecer outros garotos, garotas, e vão em festinha, e vão em balada juntos, em karaokê, em barzinho e tal, e naturalmente rola ali os namoricos e tal, assim, sem nenhum problema, sem nada. O que eu acho, assim, é que os pais, o que eles devem fazer é ter muito claro para eles qual é o limite, até onde eles podem ir. Essa é uma coisa que eu e a Lívia, a gente sempre conversava disso, e a gente tinha, assim, algumas posições, assim, né? Eu acho que você falou, vai de encontro mesmo. A gente tem outros filhos e não é diferente. É como a gente, até outro dia, conversamos. Esse pai que fala hoje, por isso que eu sempre falo, olha, viva esse presente, faça ele ser o melhor possível, porque ele vai ecoar lá no futuro. Isso é fato. Então, esse pai também que hoje, por exemplo, é um pai que tem aí seus 20 e poucos anos, quando a filha estiver com seus 16, 17, 18 anos, ele também já vai estar um pai mais maduro, então é outra cabeça, isso muda mesmo, isso é óbvio, né? Mas é muito importante esse presente, a gente suprir aquelas necessidades e também entender que a gente vai aprendendo junto. Eu costumo falar que a estimulação não se deu só pro Murilo, eu também fui junto, crescendo junto e aprendendo coisas que eu, né? Não é verdade? E isso é muito importante, muito, muito importante. Você sabe, Henrique, que isso que a gente está falando de viver o presente, e tudo passa muito rápido. É um estalar de dedo, as coisas vão acontecendo. Então é muito legal quando as pessoas têm essa abertura mesmo. Hoje já se fala com muito mais clareza, bem diferente do que a gente escutava lá nas nossas chegadas. Então, é muito bom. Agora, uma coisa, Henrique, que também eu queria falar com você, que é pai, isso me chama muito a atenção, porque nos encontros, assim, a gente vê muito mais mães levando seus filhos, até por conta do pai ser o provedor, aquele que sai todos os dias para trabalhar fora. A gente sabe disso. Mas a impressão que me passava era assim, que as pessoas pensavam que aquele momento que foi tão assim impactante só se dá à mãe. E hoje eu trouxe você aqui para você falar um pouquinho também desse sentimento de pai. Lógico, o seu sentimento não é igual ao do outro pai, mas você está aqui representando essa figura masculina e a impressão que dá que é aquela mãe, parece que é tudo ela, coitada daquela mãe, que depois a gente descobre que é tudo tão leve, né? Então, como que é para você falar para esses pais? Porque as pessoas têm esse olhar também para esse homem, né? Essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, geralmente os pais, geralmente os homens, né? Infelizmente, eles colocam uma máscara muito grande e eles não, vamos dizer, é até meio cultural, né? Eles não podem sentir muito, né? Parece que sentir, chorar, mostrar o apreço e tal, parece que é uma coisa negativa, uma coisa feminina. E não é uma coisa humana. Mas, de fato, essa máscara, essa cultura que a gente recebe, ela afeta muito o homem. Então, o homem, nessa hora, muitas vezes ele finge que não é com ele finge que tá tudo bem, ele não enxerga nenhum problema, tá tudo certo. Eu vejo muito isso nos grupos, aconteceu comigo um pouco também, claro, mas assim, eu vejo muito nos grupos hoje. Mas, na verdade, depois que você começa a conversar com eles, você vê que não é nada disso. Quando você entra um pouco mais fundo, que eles percebem que você tem uma história parecida e você sentiu tudo aquilo, eles se abrem e eles sentiram a mesma coisa, só que não colocaram para fora. E essa coisa de não colocar para fora, não manifestar, de não manifestar a tristeza ou a preocupação da hora, acaba que muitos homens acabam se distanciando da mãe e da criança, infelizmente. Essa é uma das razões que poucos homens vão nesses encontros. Eles são realmente provedores, muitos estão culpados, mas eu acho que poderia ter muito mais do que tem. E porque eles perdem uma oportunidade de
de falar um pouquinho sobre a sua história de uma maneira entre iguais, falar desse assunto entre iguais, entre pessoas que passaram pela mesma história. E eu sei que no fundo, que eu já conversei também com muitos, que eles também precisam conversar e precisam talvez até entender um pouco melhor essa história e se sentem muito melhor depois que conversa com a gente. Assim, é impressionante também como eles aproveitam uma conversa dessa, né? Então, Henrique, pegando um gancho nisso que você estava falando a respeito dessa questão dos pais, eu penso que hoje as instituições têm sempre aquele olhar mais para assistência da criança. E essas questões que eu falo, que eu acho que falta desses pais, ter esse acesso dessa conversa, eu não falo que uma instituição vai ficar fazendo terapia de casal, não é isso. Mas eu penso assim, porque eu não sei, eu tenho nesses últimos tempos, muitas mães levam uma questão assim, ai, meu marido me abandonou porque meu filho nasceu assim. A gente escuta, eu não sei se você passa por isso, mas eu passo com muita frequência. E aí eu penso, será que essa relação já não estava assim, meio que foi só assim a coincidência? Porque eu acho que é muita responsabilidade, é um peso muito grande. Essa criança cresceu ouvindo que ela foi o motivo do pai ter ido embora. São coisas assim que a gente escuta com muita frequência. Bem de encontro com isso que você estava falando, desses pais participarem mais. É lógico que ele é o provedor, mas na medida do possível ele está mais presente, ele viver mais essa questão. E também nós, em contrapartida, a mãe, a gente tem muito aquilo, ai, meu filho, e você, às vezes você deixa de dar a devida atenção também, porque você fica tão assim, inserida naquela maternidade, que você esquece que você é mulher, que você tem outros filhos, que você pode produzir na medida do possível, né? Então tem muita coisa que eu acho que a gente poderia estar tendo esses insights e passando isso, que eu acho que a deficiência de um filho não gira só em torno daquele filho, tem muito mais coisas para essa alavanca desse indivíduo, dessa pessoa. O que você acha? Não, de fato, assim, vamos dizer, o motivo de uma separação, dificilmente a razão é aquela de ter um filho ou qualquer outro problema, um acidente, qualquer coisa que tem. Normalmente a relação já não estava boa e a criança acabou sendo um catalisador ali nessa situação e o casal se separa, né? Eu acho que o casal tem que ser maduro, independente de ter um filho deficiente ou não, mas o casal tem que ser maduro e individualmente cada um tem que ser maduro também para saber a responsabilidade que assumiu e saber que toda escolha tem desenrolar os resultados das escolhas. E muitas coisas dão certo realmente, mas não, todo mundo tem surpresa na vida e precisa saber que isso é natural e tem que enfrentar e tem que resolver. Sofre, mas aprende, e um motivo desse, por exemplo, nosso, acabou reforçando muito mais a nossa relação do que se nós não tivéssemos. A gente sempre fala, aliás, que nós nos tornamos uma família especial porque a Ju veio e tornou a relação e a família especial. Porque nós enxergamos assim e fizemos assim. Então, falta muito maturidade, eu acho, assim, nas pessoas, um olhar assim mais amoroso, um olhar mais, sei lá, eu não sei, você sabe o que eu estou falando, né? Sei, claro. Henrique, olha, nosso encontro não podia ser diferente. Eu fiquei assim muito feliz quando você aceitou vir falar aqui no canal. Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho por você e pela sua família, eu acho assim, nossa, eu acho incrível. E a forma como vocês levam isso é um exemplo mesmo de família, um exemplo de pessoas. E isso me deixa muito feliz. Eu acho que tudo que você falou vai de encontro à mudança. E essa questão que você fala da gente ver esse filho com esse carisma, com esse respeito, com essa dedicação, eu também faço minhas suas palavras. Eu acho que é isso mesmo. Eu gostaria de ficar falando muito mais, que eu acho que a gente, né? A gente tem assunto para mais de metro, mas assim, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu espero que nosso vídeo venha de encontro a muitas pessoas que possa porventura estar passando por isso, que tenha esse olhar, que reflita, que dê um passo para trás, né? E reflita suas vidas. Todo mundo pode nos procurar nas redes sociais, né, Henrique? A gente está aqui aberto para isso. Eu te agradeço. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para as pessoas, gente, vai lá, dá um joinha, sabe? Se inscreva no canal, é importante que as pessoas se inscrevam. Henrique, muito obrigado, foi um prazer estar aqui passando essa tarde com você, tá bom? Eu te agradeço, muita gratidão pela pessoa que você representa na minha trajetória também, no momento da notícia, que você é muito importante, a sua atuação lá, da Lívia, da Ju, dessa família incrível que
é a família Carvalho aí, tá? Então fica a minha gratidão. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e eu queria só dizer uma palavrinha a mais para quem nos escuta, que é assim, para ser feliz, a gente não precisa ser engenheiro, farmacêutico, motorista, qualquer profissão assim dessas que às vezes a gente tem na cabeça que seria o ideal para a pessoa ser feliz, né, se realizar. Para ser feliz, a gente precisa ser amado e respeitado. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos, todos eles, independente de qualquer deficiência ou não. E esse respeito e esse amor é o que vai fazer diferença ao longo da vida dele, para que o seu potencial se desenvolva o máximo possível. E ele vai ser uma pessoa feliz, que é o que interessa. Obrigado, Léo. Imagina, não preciso falar mais nada. Somos felizes, né, Henrique? Gratidão. Obrigada. Opa, um abraço. Outro.